Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, do que me levou até aqui, do que me levou a tomar essa decisão que eu tomei já tem algum tempo. E, bom, é um pouco difícil, eu fico um pouco ansiosa, um pouco, não sei, receosa, talvez, mas eu vou contar. Eu nunca fui uma garota magrinha, assim, tirando até quando eu tinha 5 anos, mas desde então eu sempre fui uma garota um pouco mais cheinha que minhas primas, minhas amigas, enfim. Eu sempre fui a mais cheinha da turma. E eu sempre fui mais cheinha, né? E apesar dos meus pais, enfim, me darem uma alimentação boa, né? Regulada, com frutas, legumes e tudo mais, mas eu sempre tive essa tendência, né? Essa tendência para ser mais gordinha, que é uma coisa de família mesmo. E eu não vou mentir, eu não vou ser hipócrita em dizer e não dizer que sim, eu gosto de comer, eu gosto de comida, algumas comidas mais calóricas, vamos dizer assim, algumas comidas mais, enfim. Gosto muito de doce e sempre eu acho que eu queria o doce como recompensa ou como ai, coitada, eu sofri demais hoje, eu vou comer um doce pra me animar. Então, isso vem desde muito tempo, né? Desde há muitos e muitos anos. E com o passar dos anos, eu fui, talvez, não piorando, talvez piorando. E com o passar dos anos, isso foi influenciando um pouco mais. Quando eu comecei a ter controle sobre o que eu comia, né? Ou seja, eu comecei a trabalhar muito nova com meu pai. Ele me permitia trabalhar com ele depois da escola. Então eu já ganhava o meu dinheirinho ali. Ele tava me ensinando como que a vida funciona, né? Que a vida você tem que trabalhar para ter suas coisas. E desde muito pequena eu trabalhava com ele. E aí eu sempre tive o meu dinheiro, né? Comprar um doce, uma coisa ali, um salgadinho. Eu sempre tive esse poder porque eu tinha dinheiro, eu não fazia escolhas bem feitas. Eu sempre tive essa tendência, eu sempre comi bem, graças a Deus, mas eu sempre comi algumas coisas erradas também. E eu lembro que o primeiro auge que eu cheguei foi quando eu cheguei a 80 quilos, quando eu tinha, sei lá, acho que era 13 anos, eu tava na 7ª série. Não, eu tava na 8ª série, uma coisa assim. E eu lembro que eu estudava numa escola particular. E nessa escola, era uma escola pequena, então tinha uma série de cada. E na escola como um todo, tinham apenas 3 pessoas gordinhas, né? E eu sofria muito com isso, porque eu me sentia muito rejeitada. Teve, inclusive, acontecimentos em que, de verdade, eu não esqueço até hoje, até chegar ao ponto de uma pessoa em que eu gostei muito, virar pra mim e falar assim, eu nunca ficaria com você, né? Olha pra você. Por quê? Porque eu era gordinha. E tudo bem, né? Foi passando, minha mãe foi tentando me ajudar, né? No que podia. Eu falei que eu tenho psicólogo nesse período. E nessa época eu tava com uns 80 quilos. E somente com o acompanhamento do psicólogo e, obviamente, que eu comecei a fazer um exercício na escola, que eu comecei a jogar handball com o pessoal. Então, depois da aula, eu treinava handball. E isso me ajudou muito, porque, né, eu me movimentava mais, eu tinha uma atividade ali que fazia eu gastar as energias que eu tinha comido, até as energias a mais. E eu lembro que foi num período de uns 6 meses, assim, eu nem lembro o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, eu só lembro que eu ia no psicólogo e que eu fazia esse exercício. E eu emagreci, né? Eu cheguei a ficar, acho que com 65. Então foram 15 quilos aí para uma pessoa que tinha 13 anos, era bastante coisa, né? Com esses 65 eu fiquei por bastante tempo, né? Acho que eu tava naquela fase de adolescente que tá descobrindo amor, que tá descobrindo, sei lá, um monte de outras coisas. E eu consegui manter isso por um bom tempo. Até que, já namorando, em 2005 eu tava me relacionando já com uma pessoa, já namorava uma pessoa. E não sei, as coisas foram acontecendo, quando eu vi eu já tava engordando de novo.
E talvez relaxar, sabe? De, eu tô namorando, vamos comer aqui, vamos comer ali, e só pensar nessas atividades na hora de sair, sei lá. Ou talvez o remédio que eu tomei na época, enfim. Eu sei que eu engordei, cheguei a 75, eu acho, de novo. E depois de 2 anos de namoro, essa pessoa terminou comigo. Sem muitas explicações, sem muito, né, alarde, vamos dizer assim, sem muito... Não me deu muitos motivos, mas eu já me sentia muito mal com o meu peso, novamente. E foi aí que eu fui procurar uma endocrinologista, e eu não consigo esquecer ela, eu não lembro o nome, eu só lembro da situação e o prédio onde ela trabalhou, não sei se trabalha ainda. Eu lembro que eu fui nessa endocrinologista e ela falou assim pra mim, e a gente conversando, no meio da conversa, comentei que, né, que tinha terminado o namoro ali recentemente, e eu com meus 17 anos, que eu comecei a namorar com uns 15 e terminou mais ou menos com uns 17. E eu ali conversando com ela e tal, comentei sobre esse fato. E ela falou assim, lógico, quem vai querer namorar uma gorda? Por isso que ele terminou com você. Gente, aquilo pra mim foi assim, o fim, sabe? Foi a gota d'água. E eu comecei a ficar muito mal. E acho que isso, querendo ou não, impactou muito na minha cabeça, sabe? Porque eu, poxa, uma profissional, uma pessoa mais velha, uma pessoa falando pra mim isso, eu tomei aquilo, acho que como verdade. E depois dessa pessoa, eu nunca mais namorei ninguém. Então, talvez, eu não sei se isso realmente afetou, se ela tinha razão realmente, ou o que acontecia, ou se eu não me permitia estar disponível para as pessoas, porque eu achava que eu não podia estar disponível, porque eu achava que as pessoas não me queriam porque eu era gorda, né? E isso só foi piorando, na verdade, porque depois eu cheguei a pesar 80 quilos, e aí foi aumentando, foi gradativamente aumentando, aí eu comecei a trabalhar na TAM, no call center da TAM, e até que eu consegui ali dar uma diminuída, não exatamente diminuída, mas uma estabilizada, né, no peso, porque eu andava bastante com as minhas amigas, a gente caminhava bastante, né, a gente trabalhava na Consolação e ia andando até Paraíso várias vezes, e isso ajudava bastante. Então eu até poderia comer coisas que eu não devia, os doces, que é o que mais, né, pra mim é o mais complicado, são os doces. Então eu continuava comendo algumas coisas que eu não podia, várias coisas que eu não podia, mas eu fazia uma atividade de certa forma, né, eu andava bastante e tudo mais. E aí até que eu participei de uma seleção e fui pro RH, que é a minha formação, que quando eu entrei na TAM eu já era formada em RH, e era minha grande vontade. Nunca gostei de trabalhar em call center, apesar de ter me servido muito bem para conseguir essa vaga interna. E aí eu comecei a trabalhar no RH, pra mim tava tudo ótimo, né, trabalhar com o que eu queria trabalhar, com o que eu tinha sonhado, né, porque eu me formei pra isso, eu estudei pra isso, e tava indo tudo bem, só que em 6 meses de RH, eu percebi, uma foto que eu tirei, foi numa Copa, fui na Copa de 2010, 2010? Foi na Copa de 2010. Eu percebi que eu tava enorme, sabe? Quando você olha, você fala, mano, eu tô inchada, eu tô gigante. E não lembro exatamente com quantos quilos eu tava, mas era bastante, né? Era nítido, muito nítido, muito nítido. E aquilo começou a me doer muito, porque eu falei assim, gente, por quê, né? Se eu tô trabalhando com o que eu gosto, se tá tudo fica fluindo melhor. E eu nunca consegui entender exatamente o porquê que eu engordei tanto. Mas eu sei que, enfim,
fui só engordando mais, engordando mais, engordando mais, até que eu cheguei aos 100 quilos. E eu lembro que tava próximo do casamento, não, eu tava com, não, eu cheguei até 115, não, 110. Aí eu lembro que tava próximo do casamento da minha prima, e que eu seria a madrinha dela. Eu falei assim, gente, eu não quero ser madrinha desse jeito. Eu preciso emagrecer, eu preciso no mínimo chegar a 100 quilos. E fui, me esforcei, fiz dieta e fiz aquelas coisas malucas. E eu lembro que eu tomei remédios, eu fui no psiquiatra e ele me receitou vários remédios. Eu tomava 5 remédios de uma vez, né? Que era remédio para depressão, era remédio para inibir o apetite, era remédio tarja preta, era 5, eu lembro que era, eu não lembro todos. Eu sei que eram 5 remédios. Isso eu tenho na mente completamente. E eu tomava e não adiantava, sabe? Esse negócio de, inibia a fome. Nada inibia a minha fome. Era impressionante. Nada inibia a minha fome. E nada inibia a minha vontade de comer doce. E eu, cada dia mais triste, comendo mais. E eu lembro que teve uma época... Não, vamos voltar, que não é agora, é depois. Mas eu consegui ficar com 99 quilos pra ir pro casamento da minha prima. E eu fui, e tudo bem. E assim... E já foi difícil, com 99 quilos, arrumar um vestido de madrinha. E aquilo me doía demais, porque eu falava, gente, eu queria ser uma pessoa normal. Uma pessoa que consegue comprar um vestido em qualquer loja. Porque eu não conseguia. E aquilo me doía muito. Porque eu sempre... Por exemplo, eu sempre gastei muito mais em algumas coisas por ser do tamanho que eu era, né? Então, por exemplo, você entrava numa loja e tinha várias promoções de vestidos. Que até o G, que até o GG. Só que pra mim, esses números não serviam, nunca, sabe? Não me serviam, não me entravam. E eu sempre só conseguia vestidos que eram, tipo, 5 vezes o preço daquele. Mas, enfim, consegui o vestido. O importante foi que eu consegui o vestido. E olha que eu nem tava tanto, né? Assim, comparado ao que eu tô hoje, eu nem estava tanto, né? Tava com 99. Mas eu lembro que eu fui pro casamento, foi tudo bem, foi maravilhoso. Só que depois disso, eu acho que eu perdi a mão de novo. E eu comecei a comer de novo. E comer, e eu sempre sofri muito, porque eu sempre gostei de pessoas que não gostavam de mim. Na verdade, nunca ninguém gostou de mim. Tirando esse primeiro namorado que eu tive lá, segundo namorado que eu tive lá aos 15 anos... Ninguém gostou de mim, sabe? A ponto de querer estar comigo, de querer namorar comigo, de querer partilhar comigo coisas. E eu não sei se, tipo, eu fiz algo de errado até hoje, se eu assusto os homens ou o que acontece. Eu sei que simplesmente não aconteceu. Eu sei que eu fiquei com pessoas, ok, mas nunca teve nada... amoroso, efetivamente. E isso me magoava muito, me machucava muito, porque eu queria, sabe, principalmente quando eu gostava de alguém, eu queria poder estar com aquela pessoa, ou que ela gostasse de mim, ou que ela demonstrasse o mínimo de carinho por mim também. E tive, enfim, algumas experiências na vida que talvez só me machucaram mais do que me ajudaram. E teve uma época em que eu lembro que todo santo dia era sagrado. Todo santo dia era uma barra de chocolate. E detalhe, tá? Que a barra não era essa de 90 gramas que é agora, não. Era de 170 gramas. Eu rio, mas eu rio de nervoso, porque era isso. Todo santo dia uma barra de chocolate. E eu muitas vezes não percebia que eu tava comendo. Eu só ia me dar conta do que eu tinha feito depois. E eu falava, gente, mas por que eu fiz isso pra mim, sabe? E já tentei a bulimia, já tentei anorexia, tomei por várias vezes laxante, porque depois que eu comia eu falava, puta, mano, o que eu fiz? E aí eu tentava resolver de alguma forma. Nunca consegui fazer a bulimia, ainda bem, porque não é uma coisa saudável, pelo contrário. A anorexia menos ainda, porque eu amava comer e sentia muita fome. Até hoje eu sinto muita fome. Mas o laxante eu sempre fiz uso. E
E eu comecei a ficar com medo, porque eu sei que isso pode afetar, né, muitas coisas, mas eu fiz durante muito tempo. Não era todos os dias, não era frequente, mas tinha vezes em que sim eu fazia. E eu fui percebendo que eu sempre eu fui percebendo que eu só danificava mais o meu corpo, sabe? Só fazia mais mal pra mim, todas as vezes era mais mal. Seja comendo, seja com tentativas. Eu sei que eu fiz todo tipo de dieta, né? Fiz dieta de lua, dieta de ovo, dieta disso, dieta daquilo. Eu fiz. Academia eu conheço todas que tem em São Paulo. Eu fui em todas. Mas eu nunca fui pra frente, eu nunca continuava, porque hora era uma coisa, hora era outra. Ai, hoje eu tô cansada. Quando eu tava na TAM, eu tinha pouquíssimo tempo. E aí, quando eu comecei a ter mais tempo na TAM, né, eu entrei num outro departamento em que eu comecei a ter mais tempo, tipo, ainda assim eu sempre arrumava uma desculpa, tipo, nossa, hoje eu tô muito cansada, eu tô com muita dor de cabeça, hoje eu tô com cólica, e eu não ia, né, durante muito tempo eu não ia, e eu sempre paguei, nunca ia. E até que um pouco antes de sair da TAM, eu tava procurando pra fazer a cirurgia de redução do estômago, a bariátrica. E eu comecei a ver, só que o processo ia demorar 1 ano, né? E eu falei, gente, mas 1 ano é muita coisa, que não sei o quê. Será que em 1 ano eu não consigo, né? Será que eu não consigo fazer de novo e conseguir emagrecer mesmo? E eu falei assim, eu tinha, acho que eu tava com 28 anos. Ou tava pra fazer 29, não lembro. Mas eu falei assim, eu vou tentar de novo fazer tudo. Academia, fazer uma alimentação melhor, porque hoje eu já entendo que dieta não é uma coisa que resolve, né? Dieta é coisas muito passageiras, é coisa que você faz pra uns dias, um tempo, pra uma meta muito pequena. E a minha meta sempre foi muito grande, porque eu peso muita coisa. E aí eu falei, não, eu vou tentar fazer tudo de novo. E aí eu saí da TAM uns meses depois, e aí eu já não podia mais entrar nesse processo, porque eu não tinha mais convênio médico. Até aí tudo bem, eu me dei até os 30 anos, até os 30 anos eu vou tentar. Só que chegou meus 30 anos, né? E nada tinha acontecido, e nada tinha mudado. Pelo contrário, eu estava mais ainda, estava acima. E eu vinha cada vez mais depressiva, porque eu não queria estar daquele jeito, mas eu não conseguia mudar sozinha, e isso me fazia mal, porque eu queria ser normal, sabe? Eu queria ser como todo mundo, como entrar numa loja e comprar a roupa que eu quisesse, e não comprar roupa que me servisse. E eu sempre odiei aquelas araras escrito especial pra você. Especial, caramba, especial seria, tipo, não ter essa informação. Seria qualquer loja ter o meu tamanho. Isso seria algo especial pra mim. Mas, enfim, entendo que a sociedade trabalha dessa forma e ok, né? Não sou eu que vou conseguir mudar isso do dia pra noite. Mas eu nunca gostei. Mas eu percebia que, tipo, a cada vez mais eu não conseguia nada que eu queria. E eu lembro que muito antes, já quando eu comecei a engordar, eu comecei com vício de sapato, porque era a única coisa que eu comprava e me servia. Que eu podia comprar o que eu quisesse, que me servia. Cheguei a ter, sei lá, 50 pares de Melissa. Quem tem 50 pares de Melissa, meu Deus do céu. Mas até que eu tive que trocar meu vício por outro, porque os meus sapatos já não me serviam mais. Aquele monte de Melissa que eu tinha praticamente não me servia, porque conforme eu fui engordando, meu pé também foi engordando. Meu pé é um pãozinho bem recheado, assim, bem gordinho. Então, eu tenho 1,57 de altura, mas meu pé eu tô usando 39. E não é porque ele seja grande, é porque ele está gordo, né? E automaticamente os calçados, até chinelo, não servem.
E eu lembro que eu saí do vício de sapato, e aí, obviamente, que eu fiquei muito mal. Fiquei comendo, feito uma vaca o tempo inteiro. E mudei o vício. E aí meu vício mudou pra... Eu não sei se isso é relevante. Mas aí eu comecei a me viciar em comprar outras coisas que não tinham nada a ver com o meu tamanho, sabe? Então eu comecei a comprar coisas de maquiagem. Eu nunca fui muito de maquiagem. E aí eu comecei. Não é que eu acho ruim, mas quando você compra muito, como diz meu irmão, tem um lápis pra cada olho, pra cada dia, é muita coisa. E mesmo assim eu ainda não me sentia feliz, porque não era isso que ia me fazer feliz. E até que um dia meu irmão falou de um treinamento que seria sobre 5 passos, 5 coisas da sua vida. E uma delas estava a saúde, que foi onde eu fui. E naquele dia que eu fui, eu lembro que era no Rio de Janeiro. Então eu peguei um voo de São Paulo pro Rio. E foi a primeira vez que eu tive que pedir o extensor de cinto no avião. Eu nunca tinha precisado. Ficava apertado? Ficava estourando. Mas eu nunca tinha precisado pedir. E quando eu tive que pedir aquilo me magoou de um jeito tão profundo que eu falei, gente, a que ponto que eu tô chegando? Sabe? O que eu tô fazendo comigo, com a minha vida? Porque essa extensão é pra gente muito gorda. E eu acho que eu não conseguia me ver que eu tava tão gorda. Obviamente que o número das minhas roupas mostrava, o número da balança mostrava. Mas sabe quando você se olha assim de cima pra baixo e você não vê tudo aquilo? Ou você tem essa imagem distorcida de que você não tá tudo aquilo, mas você tá. E eu fiquei muito mal. E aí eu aproveitei o treinamento pra focar muito nisso, né? Nessa palestra que ia ter, eram umas 2 ou 3 palestras sobre isso no evento. Fora as outras coisas, né, que eu queria ver também. E foi lá que eu conheci uma nutricionista, que tem um livro, inclusive, né? Eu comprei o livro dela, comprei o curso dela. Só que ainda assim eu não tive forças de fazer, sabe? E ela não é aquele tipo de nutricionista que fala, tem que comprar o queijo cottage, tem que comprar não sei o que, tirado da vaca na hora. Não é nada do difícil, né? O que ela prega é você comer as coisas mais naturais possíveis. Então, comer verdura, legumes, frutas, esse é a base. E proteínas, essas são as bases da vida, né? Que você não precisa comer um macarrão, porque o corpo precisa de carboidrato, precisa. Então come o carboidrato da batata, né? Comer as coisas mais puras, mais saudáveis, e não coisas mirabolantes ou muito caras. E eu falei, bacana, esse método é muito melhor, né? Porque não preciso ter coisas super difíceis ou elaborar coisas muito complicadas. Mas eu não consegui seguir, não fiz efetivamente tudo, ou o curso e tudo mais.